Você sente que não consegue encontrar a pessoa certa para casar, que ainda não é a escolha de Deus para sua vida? E se eu te dissesse que um problema não é a pessoa certa, mas sim você focar na escolha da pessoa errada? Sim, a escolha da pessoa errada pode ser a solução. Existem fatores impressionantes que todo casamento precisa ter. E se o dinheiro for o primeiro fator na sua lista, esqueça. Você não precisa se casar, você precisa de um emprego. A verdade é que pouca gente gosta de ouvir é que a busca pela pessoa perfeita tem destruído mais relacionamentos do que ajudado. As pessoas passam anos procurando alguém que marque todas as caixinhas da lista. Tem que ser bonito, que ganhar bem, que tem um corpo perfeito, tem que falar do jeito certo, tem que pensar igual a mim, tem que gostar das mesmas coisas, tem que ter a mesma visão de mundo, tem que ser romântico, até tem que ser divertido, mas se não for inteligente e maduro, nem adianta, não vou querer. E quando encontram alguém que tem 90% dessas características, descartam, porque a pessoa está faltando os outros 10%. O problema é que ninguém se casa com uma lista, você se casa com uma pessoa, e uma pessoa tem defeito. Uma pessoa erra, uma pessoa muda, uma pessoa amadurece, uma pessoa passa por crise, uma pessoa enfrenta dificuldades. O maior erro é que alguém pode cometer é procurar um relacionamento baseado apenas em sentimentos. Porque sentimentos mudam, o amor romântico ele pode mudar também, e apesar de ser importante, além disso atração também, o casamento ele não sobrevive apenas disso. O amor que ele é romântico, de atração pelo corpo de alguém, é apenas um chamariz para que você continue se apaixonando cada vez mais por aquela pessoa. Só que casamento é uma construção diária. Toda construção precisa de pilares. Sem pilares até um castelo bonito desaba. Então, eu vou falar aqui de 3 características que para mim uma mulher tem que ter para ser uma boa esposa. A primeira é que ela não seja preguiçosa. E eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando de postura diante da vida. Uma mulher que é preguiçosa emocionalmente evita conversas difíceis, evita resolver problemas, evita crescer, evita amadurecer. E ela só quer colher frutos sem plantar as sementes. Nenhum casamento prospera quando uma das partes se recusa a assumir responsabilidades. A segunda característica é que ela não fale mal da vida alheia. Pode parecer algo simples, mas observe como algumas pessoas passam horas falando da vida dos outros, criticando familiares, criticando amigos, vizinhos, conhecidos. Quem vive apontando o dedo para o erro dos outros dificilmente consegue olhar para os próprios erros. E um casamento exige auto-reflexão, exige humildade, exige reconhecer erros, e isso tudo uma pessoa que vive apontando erros dos outros não consegue ter. A terceira característica é talvez uma das mais importantes. Essa mulher que vai ser a sua esposa precisa te apoiar mesmo quando o dinheiro acaba. Porque é muito fácil estar ao lado de alguém quando tudo está dando certo, mas é difícil mesmo permanecer quando os boletos chegam. Se os planos se atrasar, os negócios falharem, a vida apertar e uma boa esposa não ficar do seu lado, ela não te ama, ela ama apenas o resultado. Ela não acredita no processo. E uma verdadeira esposa que ama o marido de verdade acredita no processo, acredita na construção, na parceria, sem contar que uma boa esposa ela não ama apenas o marido, ela ama o estar do lado do marido em qualquer momento que ele precise. Agora, quando se fala de nós homens, o que faz o homem ser um bom marido? Primeiro que ele também não pode ser preguiçoso, porque liderar uma família, não tem relação com mandar ou falar mais alto, tem relação com servir, tem relação com assumir responsabilidades, tem relação com fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade de fazer. O homem preguiçoso abandona os seus projetos, abandona compromissos, abandona as responsabilidades e eventualmente abandona até o próprio casamento. O segundo é que se esse homem falar mal dos outros também, foge dele, porque homens que vivem reclamando de tudo geralmente possuem dificuldades para assumir a responsabilidade pela própria vida.
Tudo é culpa do governo, tudo é culpa do chefe, tudo é culpa da família, dos amigos, nunca é culpa deles. E é uma pessoa que não assume os próprios erros dificilmente conseguirá construir um casamento saudável. E a terceira característica é: ele te ama mesmo que você não seja a mulher do sonho dele. Pare para pensar nisso. Se um homem se apaixona por uma fantasia, quem é você na cabeça dele? Porque muitos homens têm essa dificuldade, criam uma imagem perfeita na cabeça deles, mas casamento não é uma fantasia. Casamento é amar uma pessoa real, uma pessoa com qualidades e com defeitos, uma pessoa que ela vai envelhecer e vai mudar com o tempo, uma pessoa que vai ter dias bons e dias ruins, mas que ama uma versão idealizada de alguém numa própria fantasia, nunca vai aprender a amar alguém de verdade. E é aqui que chegamos a um ponto mais importante deste vídeo. As pessoas estão procurando utilidade ou conto de fadas? Porque muitos relacionamentos fracassam justamente porque foram construídos sobre expectativas irreais. Existe gente que se casa esperando viver uma eterna lua de mel, mas o mel acaba, meu amigo. A rotina chega, as contas chegam, as responsabilidades vão chegar, os problemas também. A primeira briga vai existir, indiscutível, e essa primeira discussão vai existir também. O primeiro momento de decepção vai existir, o primeiro dia difícil vai existir, o primeiro desentendimento causado pelo estresse vai existir. E isso não significa que o casamento acabou, apenas significa que ele começou de verdade. O problema não está nas dificuldades, o problema está na incapacidade de lidar com elas. Porque maturidade não é evitar conflitos, maturidade é saber resolver conflitos. E sabe por que muitos casamentos acabam? Porque duas pessoas passam anos tentando mudar uma a outra, enquanto a única pessoa que ela pode mudar realmente é a si mesma. Quando o marido e a esposa enfrentam cada um as suas próprias responsabilidades, a dinâmica muda completamente. Você para de procurar culpados e começa a procurar soluções para os problemas. Você para de atacar e começa a dialogar. Você para de exigir perfeição e começa a desenvolver compreensão. Outro enorme erro que acontece logo de início na escolha é que muitas pessoas rejeitam potenciais parceiros apenas porque não atendem os padrões de beleza que eles idealizam. Homens gostam de mulheres loiras ou negras com uma boa aparência, um bom corpo. Agora pare e pense comigo. A beleza não muda? O corpo não muda? A aparência não muda? Mas sabe de uma coisa? O que não muda é o caráter, a disciplina, o respeito, a lealdade, o companheirismo, ele vai permanecer pro resto da vida. E uma pessoa que tem só um corpo bonito, mas não tem essas qualidades, de nada vai adiantar para você. Se você que é homem escolher apenas pela aparência, corre o risco de ignorar as qualidades que realmente sustentam um casamento. Porque beleza pode até abrir as portas, mas o caráter é que mantém a casa de pé. No final das contas, talvez você não precise encontrar a pessoa perfeita. Talvez o que você precise é aprender a reconhecer as qualidades certas. Talvez precise parar de procurar alguém que complete todos os seus sonhos e começar a procurar alguém disposto a construir uma vida ao seu lado. Porque casamento nunca foi, nunca vai ser encontrar uma pessoa perfeita, mas sim duas pessoas imperfeitas decidindo crescer juntas. E essa decisão é feita todos os dias. Vale muito mais do que um conto de fadas fazer uma decisão pensada como essa, do que pensar que você consegue manter um casamento da Disney, por exemplo. Isso não existe. Agora me diga nos comentários, qual característica você considera indispensável em um casamento saudável? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está procurando a pessoa certa, mas talvez esteja procurando nos lugares errados.